Você está pronto para mergulhar no detalhe técnico de como funcionam os fundos imobiliários? Não? Que bom! Nós também não estamos, porque na aula de hoje você vai aprender da maneira mais simples e objetiva possível, com várias analogias e exemplos do dia a dia, o que são, como funcionam e tudo que você precisa entender e se atentar quando for buscar investir em um fundo imobiliário. Então, se você é um iniciante nesse meio ou quer entender como analisar melhor esses investimentos, que de longe são os melhores geradores de renda passiva da Bolsa de Valores, essa aula, sem dúvida alguma, é para você. Comecemos do começo. O que são, de fato, fundos imobiliários? Guarde o que eu vou te ensinar agora, que metade das suas dificuldades vão desaparecer. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando um pedaço de um ou vários imóveis. Simples assim. Esses imóveis podem ser inclusive imóveis residenciais, mas usualmente são empreendimentos imobiliários voltados para o setor empresarial, como galpões logísticos, parques industriais, shopping centers, prédios comerciais, hotéis, hospitais. E o que as pessoas não percebem é que ao simplesmente entender que não importa qual que é o tipo de imóvel, ainda assim é um imóvel, você elimina pelo menos metade das barreiras para se entender e conseguir analisar um bom fundo imobiliário. E a outra metade eu também vou te ensinar aqui hoje. Mas eu afirmo isso porque se você procurar em um fundo imobiliário exatamente o que você procuraria para comprar um imóvel particular, você já vai conseguir fazer um excelente filtro dos melhores fundos. E até o final dessa aula você vai entender o porquê eu afirmo com tanta convicção que os fundos imobiliários são um investimento que possuem todas as vantagens de se ter um imóvel para alugar, com nenhuma das dores de cabeça de se ter um imóvel alugado. Vamos a um exemplo. Imagine comigo que você tenha 400 mil reais para investir em um imóvel que deseja colocar para alugar, mas você ainda não começou a procurar. E eu chego para você e falo: olha só, eu tenho um imóvel para te vender exatamente nesse valor. Eu quero vender esse imóvel para você por 400 mil reais. Só com essa informação, você fecha negócio comigo? Provavelmente não. E você me faria, no mínimo, algumas perguntas antes. Perguntas como: Matheus, qual que é a localização do imóvel? Qual que é o estado, a condição física desse imóvel? Ele vem se valorizando com o tempo? Como que é a região? O quanto fácil é alugar? Se ele já está alugado, quem que é o inquilino? Ele paga em dia ou ele atrasa? Quanto que eu vou receber de aluguel? Pois é, basta você pegar essas mesmas perguntas e perguntar isso quando for analisar um fundo imobiliário. E metade dos seus problemas já vão estar resolvidos. Mas Matheus, aonde que eu acho essas informações? Calma. Essas informações você encontra nos relatórios gerenciais dos fundos imobiliários, que você pode acessar gratuitamente pelo site das próprias gestoras dos fundos ou por outros bons sites também gratuitos que eu gosto de utilizar, como Funds Explorer, Status Invest, Club FI, entre muitos outros. O ponto é, as informações são públicas e muito fáceis de encontrar. Agora você pode estar se perguntando: tá, Matheus, mas e a outra metade? A outra metade, para você analisar um bom fundo imobiliário, entram em pontos mais específicos que não necessariamente você se atentaria ao analisar um imóvel particular. Mas fique tranquilo, fique tranquila, que praticamente todas essas diferenças, elas jogam a favor do fundo imobiliário e não é nada muito complexo. E eu vou fazer aqui o meu melhor para que você entenda todas elas sem nenhuma complicação. Então se arruma na cadeira, que a lista de vantagens é muito grande e algumas não são tão óbvias, mas vamos lá! A primeira grande diferença entre imóvel particular e um fundo imobiliário está no valor inicial que você precisa investir. No exemplo da casa ou do apartamento, usamos o valor de 400 mil reais como referência. Já para os fundos imobiliários, o valor médio de investimento mínimo gira em torno de 100 reais para comprar uma cota. E alguns fundos imobiliários têm seu valor mínimo de investimento na casa de 10 reais. Ou seja, praticamente com qualquer valor, você já pode começar a se tornar sócio dos maiores empreendimentos imobiliários do país e, literalmente, começar a usufruir de um aluguel mais a valorização dos imóveis. Todo mês vai cair aluguel na sua conta proporcional ao quanto você investiu. A segunda grande diferença está no aluguel que você recebe, que geralmente é superior ao aluguel de imóveis particulares. No caso do imóvel de 400 mil reais, no nosso exemplo, aqui no estado de São Paulo, você conseguiria alugar um imóvel deste valor por aproximadamente R$ 1.500 por mês. E dependendo da negociação, até por menos. Já ao investir em fundos imobiliários, você recebe um aluguel, na média, de 0,5% a 0,6% ao mês.
o que daria um equivalente de R$ 2.000 a R$ 2.400 em cima do mesmo valor. E do mesmo jeito que o aluguel comum, os aluguéis dos fundos imobiliários, eles caem diretamente na conta corrente da instituição na qual você fez o investimento. Já a terceira grande vantagem, os aluguéis dos fundos imobiliários, eles são isentos de impostos de renda, muito diferente dos aluguéis particulares, que a tabela pode chegar a impressionantes 27,5% do valor, o que aumenta ainda mais a diferença de retorno entre eles a favor do fundo imobiliário. A quarta grande vantagem está relacionada à liquidez, que é a facilidade de você vender o seu ativo e transformá-lo em dinheiro. Em uma casa, o apartamento pode levar semanas, meses, até mesmo anos, e que você demoraria para conseguir liquidar, vender aquele imóvel. Já no caso dos fundos imobiliários, a liquidez dele é o famoso D+2, ou seja, você vende ele hoje e em 2 dias úteis o dinheiro está na sua conta. Só tome cuidado com fundos muito pequenos ou com poucos negócios na bolsa. Esses cenários eles são raros, mas se você escolher algum desses fundos sem querer, você pode ter uma dificuldade muito grande de vender as suas cotas no mesmo dia. Mas você que é novo no canal e chegou agora, a principal dica é começar com os maiores fundos imobiliários da bolsa e assistir a nossa playlist gratuita e completa sobre fundos imobiliários. Legal? Seguimos então na aula. Ainda falando sobre a liquidez, precisar de dinheiro e apenas ter imóveis particulares para vender, você provavelmente teria que vender eles à pressa. E tudo que você quer fazer na pressa quase sempre é sinônimo de um mau negócio, que faria você vender muito abaixo do valor justo. Um outro ponto relacionado à liquidez também é a possibilidade da venda parcial do seu investimento. Voltando à nossa casa de R$400 mil, se você precisou em uma emergência, digamos 50 mil para qualquer eventualidade, você não conseguiria vender o banheiro, um pedaço da sala ou a sua cozinha para obter apenas os 50 mil. Uma casa é binária, ou você tem uma casa ou você tem 0 casas. Já nos fundos imobiliários, você vende e compra por cota, e as cotas têm valores nominais baixos, em torno de R$100, como comentamos agora há pouco. Logo, se você investiu os mesmos R$400 mil, você pode vender praticamente qualquer valor de 100 em 100. Se você quer vender os R$50 mil, você simplesmente vende a quantidade de cotas equivalente a esse valor e fica com o restante trabalhando para você. A quinta grande vantagem é um pouco mais subjetiva que as anteriores, mas ainda assim muito fácil de perceber. É o fato que os empreendimentos imobiliários, como os galpões logísticos, shopping centers, prédios comerciais, entre outros, usualmente têm uma qualidade muito elevada. Logo, também tendem a ter uma valorização muito alta ao longo do tempo, ainda mais se eles forem imóveis muito bem localizados. Logo, o valor da cota que você adquiriu também tende a aumentar com o tempo. E a sexta vantagem, e essa é uma vantagem extremamente perceptível, principalmente para quem tem um imóvel próprio que está alugado, que são os locatários, os famosos inquilinos, que no caso dos fundos imobiliários, eles nunca vão te ligar para resolver um cano que estourou, um vazamento de gás, ou te ligar pedindo para postergar o aluguel desse mês. Pois dentro de um fundo imobiliário que pode conter dezenas de imóveis empresariais, centenas de locatários, os locatários também são empresas. Às vezes empresas muito grandes, como por exemplo Banco do Brasil, Petrobras, Magazine Luiza, Pão de Açúcar, empresas de advocacia, empresas de engenharia, todas elas conversam com o gestor e administrador do fundo, nunca com você. Eles são os responsáveis por toda a parte burocrática, por toda a parte logística e cuidar dos imóveis e tratar com os inquilinos. Logo, ambas as partes são grandes jogadores que fazem contratos muito bem amarrados e usualmente benéficos para ambas as partes. Eu e você, como investidores, ficamos apenas com a parte boa, desfrutando do rendimento. Parece bom demais para ser verdade. E essa hora você para e pergunta: Matheus, existem desvantagens e riscos de se investir em fundos imobiliários? E a resposta é um gigantesco sim, meu amigo, sim, minha amiga. Não existe investimento sem risco e sem desvantagens. Se alguém te falar isso, corra. Se a qualquer coisa é isenta de risco, a pessoa está ou mentindo para você ou não conhece aquilo a fundo. Os fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores e são renda variável. O valor das cotas oscilam dia após dia. Em alguns momentos de pânico podem oscilar bastante, inclusive. Ou se os imóveis forem de fato mal administrados, podem eventualmente se depreciar ou ficarem desocupados. E isso vai afetar impreterivelmente o seu aluguel ou o valor que você tem investido. E é exatamente por isso que é essencial você saber escolher e saber analisar
antes de investir. E temos aqui no nosso canal dezenas de aulas para te ensinar a fazer isso de um jeito muito simples e de um jeito muito prático. Então, se você gostou da minha didática, desse conteúdo, se inscreve no canal para nunca perder nenhuma aula. E, particularmente, fundos imobiliários são minha categoria favorita de investimentos por tudo que vimos até agora. Eles são mais fáceis de entender que o mercado de ações, eles vão te gerar aluguéis mensais que, se reinvestidos dentro dos próprios fundos, vão criar um efeito bola de neve que faz com que mês após mês a geração de renda passiva aumenta cada vez mais. E comenta aqui para mim, para eu conhecer um pouco melhor você, se você já investe em fundo imobiliário, qual que você investe ou qual você está pensando em investir, que eu vou fazer o meu melhor para conseguir responder todos os comentários de vocês e dar a minha opinião sobre cada ativo que vocês colocaram. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje e eu vejo você na próxima aula.